pensei bastante em que tipo de conteúdo que a gente poderia trazer aqui. A gente tem muita coisa que seria interessante a gente trazer, mas, pensando sempre aquela necessidade que a gente tem no dia a dia, quando trabalha um curso, está estudando alguma coisa na área de TI, a gente quer ver algo mais, às vezes, mais prático, tá? Então eu vou falar para vocês aqui hoje, um pouco de algumas ferramentas que a gente pode utilizar em toda essa nossa prática de gerenciamento de software. Tempo atrás eu falei com vocês, o Gantt Project, que a gente para fazer um cronograma, gerar um gráfico de Gantt, certo? Que é uma ferramenta muito legal, mas existem muitas outras ferramentas que a gente pode utilizar, digamos assim, escolher uma ou outra, digamos assim, ou outras ferramentas que a gente pode utilizar em paralelo. Provavelmente quem já trabalha na área já conhece alguma ferramenta, já utiliza de repente alguma ferramenta, e talvez até o que eu posso trazer aqui para vocês, para essas pessoas, pode de repente não ter nenhuma novidade. Mas buscando até dar aquele auxílio para quem está começando, entendendo um pouco das coisas, como funcionam, eu vou comentar algumas ferramentas para vocês, algumas eu vou conseguir até, digamos, demonstrar alguma coisa, digamos assim, tá? Uma ferramenta que é muito utilizada, ah, 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 eh, pelo seu poder, digamos dessa forma, e por ter uma versão gratuita bem legal, é o Trello. Já vou abrir aqui, eu nem montei a apresentação, tá? Ah, não vi não vi essa necessidade de a gente fazer isso. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver se está funcionando a minha entrar, continuar com o Google. Vocês vão verificar que o Trello é da Atlassian, ou Atlassian, como queiram, e essa empresa ela possui muitas ferramentas, certo? Talvez o Trello seja uma das mais simples, digamos assim, mas é uma ferramenta muito legal para a gente controlar atividades, tá? Eu tenho um projeto aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Já até acho que foi de alguma apresentação que eu fiz esse projeto. Mas deixa eu tentar criar um projeto novo aqui, deixa eu ver se ele vai me permitir. Aula, opa, aula GS. Vou criar, vamos ver se vai permitir. Tá. Criei um quadro. O que é um quadro aqui para o Trello? Um quadro é como se fosse um agrupador de atividades. Vamos pensar que o quadro poderia ser uma equipe, digamos assim. A nossa equipe é responsável pela parte do financeiro de um determinado software. Então, eu posso ter um quadro para isso. Aqui é possível, eu não sei se não lembro se a versão gratuita permite, mas a paga eu sei que se permite, é que, por exemplo, a gente pode dar permissões a determinados quadros a determinados usuários. Então, quem é da minha equipe, da equipe do financeiro, só vai ver as atividades, digamos, do financeiro. Mas às vezes alguma pessoa de gestão, né, um funcionário de cargo de gestão, e ele passa a ter acesso a mais de um quadro, então, quadro tanto do financeiro como de produção, digamos dessa forma. Então, a partir disso, a gente cria listas. A lista é. Vou botar aqui. To do. Em desenvolvimento. Opa, em desenvolvimento, sei lá, em testes, entregue. Sei lá. Aí vai da equipe como quiser montar essas listas. E dentro da lista a gente tem as atividades. Quais são as atividades que a gente tem para fazer? Eu tenho que fazer a análise, cadastro de formas de pagamento. Vai ter uma atividade, digamos, de levantar requisitos, formas de pagamento. E a gente vai ter, né? Mais uma vez, vai muito da forma que a equipe quer trabalhar, porque de repente eu posso pensar em apenas atividade de desenvolvimento, certo? Desenvolver
cadastro de formas de pagamento. Deixa eu apagar esse aqui. Eu sempre esqueço, tem um excluir em algum canto por aqui. Acho que no arquivar, excluir isso. Tá. Então, de repente, eu tenho a atividade aqui para fazer o desenvolvimento das formas de pagamento. Eu tenho aqui que eu posso fazer comentários nessa atividade, tá? E a gente pode dizer quem é o membro que está responsável. Então, a gente pode ter várias pessoas da equipe. Tá sempre que sou eu mesmo aqui que sou responsável por essa atividade. Por que isso é interessante? Porque a gente passa a ter a possibilidade de mostrar as atividades de cada funcionário, de cada componente dessa nossa equipe. E à medida que a gente vai desenvolvendo, vai trabalhando essa atividade, hoje essa atividade está no to-do, ou seja, não começou a ser desenvolvido. Então eu posso simplesmente arrastar e dizer que agora está em desenvolvimento, que eu estou desenvolvendo. E chegou um ponto, eu finalizei, e agora eu vou passar para testes. E nisso eu também posso mudar quem é a pessoa. Tá? Aqui nos membros eu posso tirar essa e posso colocar outra. Eu posso ter uma mesma pessoa com mais de uma atividade e assim por diante a gente vai criando as atividades e tendo um controle. Tá? Deixa eu abrir aqui. Opa. Então aqui a gente tem algumas coisas para ser colocado, né? A gente pode colocar etiquetas, que é meio que uma hashtag, digamos assim. E aqui a gente coloca a descrição do que é a atividade. Lembrar que a gente procura ser objetivo no que a gente coloca aqui, até porque a gente procura ter certa agilidade nas coisas que a gente faz. Mas o Trello é uma ferramenta para as equipes, é uma ferramenta que agrega bastante, digamos assim, para organizar melhor as nossas atividades, certo? Em alguns momentos a gente pode de repente precisar de mais informações, mais algumas coisas que a gente possa querer, né? A forma de controlar, digamos assim. Aí a gente pode ir para o Gira. O Gira é da mesma Atlassian, certo? É uma ferramenta semelhante, só que ela tem recursos a mais, ela tem mais coisas aqui que a gente pode trabalhar, tá? Ela trabalha por projetos, certo? Tem a versão gratuita. Eu não recordo de cabeça agora, sempre para dizer para vocês, a diferença da versão gratuita para a versão paga, tá? Mas pelo que eu lembro, para equipes pequenas a gente consegue utilizar, tem às vezes os limitadores, digamos assim, mas para equipes maiores não vejo assim que seria uma grande vantagem ter a versão gratuita, certo? O Gira ele trabalha muito por o que ele chama de projeto, que seria um quadro que tem lá no Trello. E o Gira tem uma outra vantagem, que ele, digamos assim, ele é uma ferramenta que a Atlassian, né, tem o Gira, essa parte de controle de atividades. Ele tem ferramentas de Git, tá? Ele tem um servidor Git aqui também. E ele também ajuda em algumas coisas, por exemplo, com documentação, no Confluence, tá? Deixa eu ver aqui como é que aparece aqui, ó, aqui, ó, Bitbucket, bababá, ó, Confluence. O Confluence é uma ferramenta muito legal para fazer documentação, para publicar documentação para a equipe, tá? Depois eu posso falar um pouquinho para vocês a respeito disso. Mas o Gira eu trabalho então no meu projeto, e para o projeto a gente vai criando atividades, a gente cria quadros também, tá? E também cria atividades. Uma das coisas que é legal aqui no Gira, que a gente não tem lá do Trello, pelo menos eu nunca achei, é que eu consigo trabalhar sprint, tá? Eu tenho, não sei se vocês vão recordar, mas a gente falava lá, sprint de 2 semanas, o que a gente pretende fazer, o que a gente precisa entregar, tá? Mas a gente consegue já ter alguma coisa aqui dentro. E outra situação, eu consigo trabalhar com épicos. O que é um épico?
digamos assim, a forma mais, vamos pensar numa hierarquia, é a forma mais, o item mais alto numa hierarquia de atividades. Então, eu poderia pensar isso de várias formas, né? Cada um vai trabalhar de uma maneira, mas eu poderia ter um épico que é venda, né? Trabalhar a parte de venda. E esse épico, digamos assim, envolve desde lá, digamos, do cadastrar o pedido que alguém faz, até finalizar lá no faturamento, digamos assim. E para esse épico, eu posso ter várias sprints. Dentro da sprint, eu vou colocando as atividades. Então, a gente consegue, de certa forma, aqui, fazer um certo controle das minhas atividades. Eu consigo criar os quadros da maneira que, de repente, a minha equipe acha melhor, tá? E aqui dentro a gente vai colocando as atividades. Então, eu coloco sempre atividade e vou colocar aqui a descrição. Legal que eu consigo mencionar alguém da minha equipe, porque eu faço comentários. Eu posso, por exemplo, ter uma atividade de desenvolvimento que eu estou trabalhando como dev e eu vou mandar para o meu QA. Né? Eu passo essa atividade para o QA, eu passo, digamos, a responsabilidade desse cara para outra pessoa, a responsabilidade dessa atividade, digamos assim. E quando chega no QA, ele vai me devolver e ele tem comentários de algumas coisas. Então, de vez de ele mandar por e-mail, ele mandar um SMS, mandar sinal de fumaça, ou de qualquer forma que ele vai me comunicar, ele vai comunicar no próprio chamado, tá? Muitos chamam de chamado, outros chamam de ticket, tem muitos nomes para essa atividade que eu estou cadastrando aqui. Mas aqui eu posso adicionar comentários, eu vou poder anexar arquivos, e a gente cria um documento online, digamos assim, tá? Então a gente consegue fazer muita coisa aqui, certo? Aqui eu posso anexar arquivos que eu tenha necessidade, mexer no status, daí isso aqui tudo é configurável, tá? Tem muita coisa configurável aqui. Sou sincero com vocês, eu até tenho utilizado o Gira, mas como usuário, não como a parte do administrador. Então eu só vejo minha caixinha, certo? A parte mais de setup, esse tipo de coisa eu não tenho trabalhado, né? A gente conhece por ler, por tentar entender como é que funciona a ferramenta, certo? Mas aqui então a gente consegue muita coisa de mudar a forma de visualizar, né? Eu consigo, como é que eu quero visualizar? Eu quero visualizar as atividades por épico, por equipe e assim por diante. Aqui eu consigo criar as páginas do projeto, né? Que é a parte do Confluence, digamos assim. Para que eu usaria isso aqui, digamos, mais ou menos? Vamos pensar que de repente a equipe está trabalhando alguma coisa e tem alguma regra de negócio, tá? Ah, seja uma regra simples, mas uma regra mais complexa, qualquer coisa desse tipo. E a gente vê a necessidade de documentar isso. E-mail não é documentação, galera. Colocar em arquivo do Word, cara, também isso não é uma boa documentação. A gente precisa ter sempre um repositório, digamos assim, que esse repositório ele seja qualquer um, quando eu digo as pessoas podem acessar sem de repente eu estar dentro da empresa. E o que é legal aqui é que eu consigo, digamos assim, experimente esse, não confundo esse. Para quem já trabalhou de repente com Notion, o Notion é uma ferramenta, eu até tenho utilizado ela para algumas coisas mais simples. Aqui daí ele já pediu negócio de plano, onde encontrar. Daí ele vai tentar montar aqui. O Notion eu quero criar uma tabela. Eu, de vez de fazer igual o Word, insiro uma tabela, a gente usa algumas tags, certo? Que cria uma tabela para mim, cria alguns objetos. Então a gente meio que cria como se fosse um HTMLzão, mas com as nomenclaturas dele, né? E é bem legal para documentar. E o Confluence funciona da mesma maneira, a gente usa muito para documentação. Então eu documento regras de negócio, eu posso colocar coisas a respeito da documentação de banco de dados. Então isso aqui é uma ferramenta muito legal para o analista de sistemas em si, porque ele vai pensando nas coisas tudo, tá? Digamos assim, eu vou... agora sim, agora abriu.
Criar uma página. Agora sim. Então aqui daí eu vou fazendo essa documentação, então eu coloco quais são as regras de negócio que foram definidas, quais são as regras de banco de dados. A gente vai colocando tudo num ponto centralizado, digamos assim, tá? Eu acho que é porque aqui tem as limitações, mas aqui eu quero fazer uma divisória, né? E daí ele vai criar uma divisória para mim, que é a linha que ele colocou. Eu quero criar um layout aqui de 3 colunas, colunas diferenciadas, certo? Então a gente vai montando aqui essa documentação. Então dentro do próprio pro Gira existe essa ferramenta. Aqui também tem o Bitbucket. O Bitbucket é uma ferramenta da própria Atlassian de Git, tá? Criar repositório de código. Aí, a partir disso, a gente pode utilizar uma IDE de Git que desejar. Eles têm uma também, eu não lembro qual é o nome agora, tá? Mas eles têm ferramentas. E aqui a gente cria repositório para a gente colocar o código, aquele que vai ser, digamos, compartilhado dentro da nossa equipe. Então, é uma ferramenta, assim, que, digamos, é até certo ponto bem completa, tá? Tem muita coisa legal aqui, que é legal ser explorado. E o que eu tenho verificado aí, tem muita gente utilizando. Não sei custo, tá? Não tenho acompanhado nada disso, mas, mais uma vez, fica sempre para quem vai entrar numa equipe ter ideia do que está sendo oferecido aqui. Outra ferramenta que é muito legal, eu já vou puxar aqui, puxar para cá, já deixei aberto, é uma ferramenta disponível da Azure, tá? Que é da Microsoft. Muita gente conhece a Azure, como queiram, como pensando em cloud, tá? Mas para quem já estudou um pouquinho essa parte de infraestrutura, de servidores, sabe que a Azure tem muitas ferramentas semelhantes, por exemplo, a AWS, que tem uma infinidade de ferramentas lá dentro, a Azure também tem, a Microsoft também tem. Se vocês lá entrarem só no azure.com, vocês vão ver que tem muita coisa de hospedagem, até DevOps, tá? DevOps, eu vou tentar trazer alguma coisa para vocês na nossa última aula, tá? Então aqui eu tenho projetos e aqui eu tenho muita coisa que eu posso utilizar dentro de um projeto. Eu tenho os boards, os meus itens e tenho a mesma história de épico, tá? Eu criei um épico aqui chamado controle de estoque, certo? Tenho aqui uma atividade, digamos, de análise. E a gente vai amarrando isso. Eu não lembro onde é que é. Acho que é isso. Acho que é isso. Tá. Eu criei um cara chamado controle de estoque. E dentro do controle de estoque... Deixa eu pensar. É que eu não salvei. Tem sempre que salvar. Cadê? Work itens. Tá aqui. Tá? A gente consegue fazer as amarrações. Essa ferramenta é muito completa, tá? A gente consegue trabalhar aqui, controlar carga horária de funcionário, aquele controle de quantas horas cada atividade vai levar. A gente consegue fazer por sprint, pode pensar por release, certo? A gente pode pensar com muita coisa aqui. E a gente vai criando os boards, tá? Aqui a gente vai colocando os itens, as atividades a fazer, e a gente vai sempre dizendo que esse item está dentro da sprint, que está dentro de um épico, e assim por diante a gente vai fazendo toda a amarração. E sempre que criar o item, a gente consegue, digamos, abri-lo, e bem parecidinho com Gira, tá? Aqui a gente pode trabalhar a prioridade, tá? Que seria a carga horária, relacionar os itens e assim por diante a gente consegue fazer muita coisa nessa ferramenta. Da mesma forma eu consigo fazer relacionamento com as pessoas, amarrar as pessoas. Aqui
o estado dela, a fazer, fazendo, feito e assim por diante a gente tem. Tem bastante coisa aqui que pode ser brincar, links, anexos, então a gente vai colocando tudo aqui. Trabalhei alguma coisa já com essa ferramenta, mas a empresa utilizava, digamos assim, como linguagem de programação era C#, era totalmente Microsoft. Por que eu estou colocando isso? Porque eu tenho aqui repositórios, certo? Ele faz amarração lá com o Git, tá? Então eu tenho o Git dele, mas eu sei que ele consegue puxar alguma coisa lá do Git, certo? Lá do GitHub. Daí eu passo a trabalhar os commits, os pushes, branches, tags e também pull request. Para quem que já conhece alguma coisa de Git, isso aqui são, para quem não conhece nada, não conhece o Git ainda, é interessante estudar um pouquinho, conhecer, mas tudo isso aqui faz parte desse universo de conceitos do Git, que é o repositório de código, certo? Então é aqui que a gente vai fazendo commits para depois cada desenvolvedor tem o seu commit para trabalhar e fazer o deploy desses códigos desenvolvidos assim por diante. Temos pipelines, tá? Pipeline é uma ideia bem legal que existem outras ferramentas por aí que fazem isso, mas é uma automatização dos processos para fazer deploy, né, de ferramenta, de tudo quanto é tipo de coisa nesse sentido. Para mim, colocar meu software em funcionamento, quando eu for colocar em produção, tem que criar uma tabela no banco de dados. A gente coloca isso tudo numa fila do pipeline e ele vai criando tudo isso automatizado para a gente. Tá? Nunca trabalhei a fundo nisso aqui. E depois ela tem uma parte de testes, de artefatos, né, que a gente pode colocar aqui dentro, coisa desse tipo. Tá? Essa versão que eu estou abrindo aqui, eu tenho acesso porque eu tenho uma conta Microsoft, eu tenho o Office 365. Tá? Se não tiver a conta do Office 365, eu não sei como é que funciona o acesso, certo? Mas geralmente se a empresa tem isso aqui, ela já utiliza as ferramentas Microsoft no sentido de todo mundo tem uma conta da Microsoft, mesmo que não sejam @Microsoft ou @Outlook, tá? E já tem alguma coisa nesse sentido aqui. Aquela história, tem empresas que na verdade o seu e-mail é Microsoft, o seu e-mail é do Google ou assim por diante, tá? Então eu sou sincero a dizer para vocês que eu não tenho certeza até onde que vai a respeito do licenciamento. Então aqui de cara eu mostrei para vocês duas ferramentas bem legais que eu vejo que o pessoal tem utilizado muito no mercado, que é o Gira e seus acessórios e seu, digamos, equivalente, que é o Azure, tá? No Azure, que é o DevOps, tá? É a ferramenta que tem trabalhado aqui. E aqui daí a mesma história, né? Criar projetos e assim por diante. Eu entro, eu consigo ver minhas tarefas, tá? Aí eu faço registro de horas, tudo aquilo que, digamos, a gente tem de uma ferramenta que a gente possa precisar. Depois disso, algumas outras ferramentas legais. Deixa eu ver se eu tenho acesso aqui. Só deixa eu fazer um teste. Deixa eu puxar aqui para um lado para alguma coisa. Isso aqui daí eu já estou acessando de uma outra forma, tá? Não é qualquer tipo de licença que vocês terão acesso. Mas no Office 365, a gente tem um universo de ferramentas, digamos assim, tá? Mas aqui eu tenho uma ferramenta que é o Planner. O Planner é algo muito parecido, só que de uma forma simplificada, digamos assim. Tá? Sou sincero ao dizer para vocês que eu não curti muito, tá? Não achei isso tão legal assim não. Mas eu crio planos e crio atividades. O que eu achei legal aqui é que eu posso mudar as formas de visualização, digamos assim, tá?
Aqui está agrupar por budget, agrupar pelos rótulos, porque eu crio rótulos, que são uma espécie de hashtags, digamos assim, tá? Que eu posso utilizar, sei lá, para colocar um status de uma observação ou qualquer coisa desse tipo, tá? Eu consigo trabalhar prioridades, certo? Urgente, importante, média, baixa, assim por diante. Então, a gente, quando vai criar uma tarefa, eu criei aqui esse teste. Ah, aqui, digamos, está em análise. O progresso não iniciado em andamento ou concluída, qual é a prioridade, data de início, data de fim. Às vezes é uma atividade que é recorrente, que tem que ser feito sempre. Toda segunda-feira eu preciso fazer alguma coisa, tá? E assim por diante, é uma ferramenta que tem bastante coisa legal, tá? Apesar de que tem a história do licenciamento aqui nessa ferramenta, que algumas outras não tem, tá? Mas tá aqui dentro do pacote do Office. Não sei se todo tipo de licença tem acesso, certo? Mas às vezes não tem acesso ao Gira, não tem acesso a nenhuma daquelas outras ferramentas. Tem essa aqui que dá para, eu acho que digamos, um quebra-galho, certo? Que a gente pode utilizar de alguma maneira, certo? Outras ferramentas, vamos lá. Tem uma telinha aparecendo aqui. A própria Microsoft tem uma ferramenta que é o Project. O Project eu não tenho acesso à ferramenta, ela realmente é paga, não está nem dentro do pacote do Office. E era até uma ferramenta um pouco cara, tá? Mas ele não tinha, digamos, os benefícios do Agile, tá? Ele é uma ferramenta que não trabalha dessa forma. Ele tem uma parte de cronograma muito legal, de controle de atividades, esse tipo de coisa que é muito legal, tá? Só que com o Azure DevOps eu entendo que a ferramenta da Azure meio que veio para substituir, para acabar de vez com o Project. Não sei como é que está a evolução do Project, porque as últimas versões, de repente, mudaram alguma coisa, mas as últimas que eu tive acesso já faz um certo tempo, digamos assim. Outra ferramenta que, que era muito legal, aliás, ela é muito legal, só que tinha uma versão community, que é uma versão gratuita e foi descontinuada, então, de repente, se procurar, vai achar. É o tal do Asta. O Asta é uma ferramenta bem legal, asta.net, para criar diagramas UML, certo? Aí, como eu disse, infelizmente agora elas são pagas, tá? Eles vieram com a história de descontinuar a versão gratuita, tá? Conta as historinhas, tudo tal. Mas é para fazer diagramas UML, diagramas de caso de uso, diagrama de sequência, tem muita coisa. Fazer modelagem. Ah, tem aqui uma versão acadêmica, né? E assim por diante, para times. Então, tem algumas coisas aqui bem legais. Mas é uma ferramenta paga que eu não sei quanto é que é. Aí teria que dar uma pesquisada aqui. Tá? Daí cada empresa vai verificar se isso vale a pena ou não, né? Para digamos assim, para utilizar. Mas para substituir o Asta, nós temos o Draw.io. O Draw.io é uma ferramenta gratuita, bem simples, mas bem legal quando a gente precisa fazer algum tipo de diagrama. Eu não lembro se eu já comentei com vocês, tá? Mas ele já está se amarrando aqui. Vou fechar aqui. Fechar um pouco de coisa. Custou mais abrir. Vou botar aqui que eu quero criar um diagrama. Vou botar um diagrama em branco. Tá? O legal do Draw.io é que ele tem uma versão web também. Tá? Mesmo que a mesma coisa que a gente faz aqui no desktop, né? Instalando o software, a gente consegue colocar na web. E outra coisa muito legal é que a versão web se integra com o Google Drive. Então eu consigo já de uma forma compartilhar
tudo que eu faço dentro da versão online já colocando no meu Google Drive, e ali eu passo a compartilhar com as pessoas, certo? Para empresas que utilizam o pacote de ferramentas do Google, o e-mail, Meet, equipes, aquela coisa toda, o Draw.io tem até um iconezinho lá já pronto, digamos assim, tá? Que, digamos, faz esse tipo de coisa. Deixa eu ver se eu tenho aqui no Google. Aqui nesses três pontinhos, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ó, aqui tem um monte de coisa, o Keep, Google Sala de Aula, cadê? Lá na empresa o meu aparece aqui, tá? Gente, aqui mais do Google. De repente tem que fazer alguma coisa, mas o meu lá na empresa já aparece aqui certinho, tá? Eu clico ali, ele já explode para mim a telinha do Draw.io. E a partir daqui a gente começa a criar nossos diagramas. A gente consegue fazer diagrama de banco de dados, a gente consegue fazer diagrama de classes. Ah, eu sempre entendo que às vezes uma ferramenta que faz muita coisa, talvez ele não seja, ele não é uma ferramenta, digamos, 100%. E o Draw.io tem as suas limitações, por exemplo, eu quero fazer um modelo de banco de dados. Ela é meio chatinho, porque eu não consigo colocar os tipos, né? Que tem gente que gosta, né? Eu vou criar uma tabela de pessoas. Eu tenho o campo nome da pessoa, é um varchar, né? Um string de 50 posições. Isso a gente não consegue fazer aqui, tá? Até consegue, mas não fica uma coisa assim legal como a gente gostaria. Mas é uma ferramenta muito legal aqui, a gente tem muita coisa, ó. O ML, tá? Aí tem aqui os objetos para o ML, diversos, cadê o de banco de dados? Tá, tem um C4 aqui, que não é o carro da Citroën, tá? Mas é uma forma de representar algumas coisas de containers. Aqui eu posso dar mais formas e aqui aparece um monte de coisa, Active Directory, tem umas coisas de redes, tá? iOS, tem muita coisa aqui que, vou ser sincero, eu nunca usei, tá? Mas o básico que às vezes a gente precisa, tem tudo aqui, ligação com rede, negócio, BPMN, tá? Modelagem de processo de negócios, ah, cadê o banco de dados que eu não estou achando? Sumiu meu banco de dados. Aqui, ó, relação de entidade. Tá? Já estava aqui em algum canto. Relação de entidade. Aí tá aqui, ó, para me criar a tabela. Tabela de banco de dados. E a partir daqui eu trabalho os relacionamentos. Certo? Então tem bastante coisinha aqui que a gente pode trabalhar e utilizar. Então, como eu disse, tem muita coisa, tá? Se vocês pesquisarem, de repente alguns de vocês vão trazer outras ferramentas, e eu não estou nem falando aqui de ferramentas para uso, digamos assim, mais externo, digamos. Eu estou pensando para dentro das equipes de projeto, tá? Porque a gente sabe que, por exemplo, um Gira, ele pode ser utilizado para fazer abertura de chamados, né? Um usuário está com algum problema, quer abrir um chamado, ele pode abrir o chamado no Gira. Então, para esse tipo de situação, a gente tem muitas ferramentas legais. Tem um tal de Qualitor, que eu já utilizei algumas vezes, tá? A tela dele, digamos assim, não é uma coisa assim tão bonita, tão legal, mas tem bastante coisa que a gente consegue utilizar, tá? A gente tem, eu falei ali, ferramentas para GitHub, ah, no próprio o Azure tem, dentro do Gira tem o Bitbucket, mas tem o próprio Git, o original, digamos assim. Mas lembrar que, por exemplo, do Git, a gente tem um conceito de GitHub que todas essas ferramentas, de alguma forma, eles trabalham. Tá? Eu não, existe uma ferramenta, o GitLab, acho que é GitLab. Isso mesmo. É uma plataforma de DevOps, tá? Que é do próprio o Git, certo? Você pode ver que tem muita empresa utilizando, tá? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Minha conta do Google. Não consigo.
É uma ferramenta, digamos, de repositório, tá? Mas, por exemplo, mesmo eu sei que com Java ele funciona perfeitamente, imagino que outras linguagens ele funciona também. A gente faz o dev, ele faz os desenvolvimentos, digamos assim, ele cria as branches, faz os commits, digamos assim. E lá dentro a gente consegue fazer, dentro do GitLab, fazer um deploy. Tá? O que, que isso tudo quer dizer? Digamos que eu, como desenvolvedor, eu fiz algum código, né? Teve o Joãozinho fez mais alguma coisa, a Mariazinha também fez, e cada um fez o seu código. Dentro do GitLab, a gente apertando um botão, ele vai se virar, digamos, na ideia de pipeline, e juntar todos esses códigos de alguma forma, e se for o caso, já disponibilizar esse código, essa aplicação pronta no servidor para ser testado. Tá? Então são ferramentas muito legais que aqui dentro, até onde eu sei, a gente cria uma espécie de. O pessoal cria como se fossem scripts para dizer o seguinte: ó, tu vai criar, se não existir, criar esses campos na tabela, tu vai ter que inserir outros dados, tu vai ter que fazer o merge desses códigos. Então tu pode definir os passos aqui. E depois de criar esse script, tu vai mandar rodar o teu código ali dentro, e ali ele vai fazer as validações, digamos, vai fazer um por um. Como, por exemplo, existem algumas ferramentas para avaliar a qualidade de software, certo? Tem algumas ferramentas no mercado. Aquela ideia de que eu estou criando variável, declarei uma variável, não usei para nada. Ou eu criei uma variável, ou fiz alguma coisa de uma forma que eu poderia ter feito de outra, né? Que deixaria o meu código mais limpo, mais organizado. Uma das ferramentas mais conhecidas nesse sentido é o tal do Sonar. Eu já assisti uma apresentação do Sonar, mas eu nunca utilizei o Sonar. A própria equipe cria níveis, digamos, de avaliação do código e dentro de um pipeline, uma das coisas que pode fazer é o Sonar fazer uma avaliação do código. E ali dentro do Sonar ter, digamos assim, critérios para dizer, como é que eu vou dizer para vocês, avaliar a qualidade do código. E tem que ter um certo nível de qualidade. Se não bater no nível pretendido, ele vai abortar e vai mandar voltar, certo? Então, digamos, ele faz essa avaliação do código para depois fazer o deploy e assim sucessivamente. Então, galera, fiquem muito ligados nas ferramentas que tem por aí, tá? Existem muitas outras, como eu disse, de repente, entre vocês, talvez já conheçam muitas outras ferramentas, muitas outras coisas bem legais aí para se utilizar. Tá? A aula extra seria isso. Eu queria agradecer vocês. Temos mais as nossas próximas aulas. Tá? Se tiver sugestões de outras ferramentas durante a nossa aula, pode citar lá, professor, eu utilizo tal ferramenta, uma ferramenta diferente, tal. Tem muita coisa no mercado que a gente não tem como conhecer tudo. Tá certo, pessoal? Grande abraço para vocês. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.